Gente, aqui está o exercício 34 da lista 1, que fala o seguinte: a gente tem uma placa de liga de alumínio, né, de 100 milímetros de espessura, sendo resfriada por um banho de água a 300 Kelvin, né, e a temperatura inicial da placa é 800 Kelvin. Então, basicamente, eu pego uma placa de alumínio de 100 milímetros de espessura, jogo em água, né, a placa estava a 800 Kelvin, jogo em água a 300 Kelvin, e eu agito a água, né, por exemplo, de forma que eu tenha um alto coeficiente de transferência de calor por convecção. 11.000 watts por metro quadrado por Kelvin é uma taxa, um coeficiente bem alto. Bom, a pergunta é: qual é a temperatura no centro da placa depois de 30 segundos? Né? Em ligas de alumínio, a gente está muitas vezes interessado em envelhecimento, né? Ou congelar o envelhecimento. Então, um resfriamento rápido é interessante para eu manter os precipitados sem, ou seja, manter os elementos de liga em solução sólida sem precipitar, sem envelhecer a liga, né? Então acho que é essa a ideia do exercício, né? Resfriar rapidamente essa placa para manter os elementos de liga em solução, né? Evitando a precipitação e a degradação, às vezes, das propriedades, né? Ou seja, por exemplo, manter a dutilidade da placa evita a precipitação para isso acontecer. Né? É só um exemplo da aplicação prática disso. Bom, vamos lá, né? Como resolver? Primeira coisa, eu calculo o número de Biot, que é o HL sobre K. Né? Reparem que eu tenho que calcular o número de Biot, né? Como está aqui, para calcular o zeta1. E com o zeta1 eu calculo o C1. Então eu tenho que calcular o Biot. O Biot é o HL sobre K. H 11.000, K 78 e o L aqui tem que ter muito cuidado, tá? Ó, o L é a metade da espessura da peça, né? Lembrem disso lá no começo da aula, quando eu mostrei essa figura. Ó, a espessura da placa é 2L, né? Mas eu uso no número de Biot apenas o L, que é a metade da espessura, né? Então é o que eu vou usar aqui para calcular o Biot, né? Ó, aqui, ó. A espessura é 100 milímetros, metade é 50 milímetros. Então 50 vezes 10 a menos 3 metros, né? Muito cuidado nessa hora, tá? Eu tenho que usar a metade da espessura. Então a espessura é 100, metade é 50. Calculando o Biot, 7. Né? Veja que aqui não tem nenhuma chance de usar a capacitância agrupada. Né? O Biot é bem maior que 0,1. Nenhuma chance. Mas o método de Heusler talvez funcione, né, se o Fourier for maior que 0,2. Vamos ver, né? Mas antes disso, vamos calcular o C1 e o zeta1. Para isso, a gente usa a tabela 2, que está lá no final da lista 1. Eu peguei só a parte que interessa aqui. Ó. O Biot é 7,0513. Eu tenho o valor de Biot 7 e 8. E aqui eu tenho o zeta1 e o C1. Peguem os dados da coluna parede plana, né? Trata-se aí de uma parede plana, uma placa, né? Então eu pego os valores aqui. Se fosse esfera ou cilindro, que a gente vai ver depois, aí eu pego na coluna correspondente. Bom, como eu não tenho Biot 7 na tabela, eu não tenho esse Biot 7,05 na tabela, eu só tenho 7 e 8, eu tenho que interpolar aqui, né? Interpolando, faz uma interpolação linear, né? Já é suficiente. Vai me dar esses dois valores. Zeta 1, 137777, e o C1 igual a isso aqui, 12534. Em princípio eu poderia calcular só o zeta1 e depois usar essa fórmula para calcular o C1, né? Mas está tudo tabelado, é mais fácil, né? Essa é a ideia da tabela, facilitar as contas, né? Apesar de já ter conta bastante para ser feita no método de Heusler. Bom, calculado o zeta1 e o C1, eu continuo. Eu tenho que agora usar a expressão para o perfil, né? Que é esta daqui, como a gente viu, na aproximação de Heusler. Vamos calcular o número de Biot, tá? Perdão, o número de Fourier, né? Desculpa, o número de Fourier, que é o alfa t, alfa tempo sobre L ao quadrado. Alfa é o K sobre ρ CP. A definição da difusividade térmica é K sobre ρ CP. Colocando todos os números aqui, de novo, o L é metade da espessura. Fazendo a conta, eu chego em 0,325 para o Fourier, que é maior que 0,2. Então, beleza, dá para usar a aproximação de Heusler, né? Eu quero calcular o perfil no centro depois de 30 segundos, né? Então eu coloquei 30 segundos ali. E o centro corresponde ao x tio igual a zero. Então eu ponho aqui o C1, que é 12534, cosseno de zeta1, que é 13777, vezes o x tio no centro. No centro é zero.
Então, o cosseno de 0 é 1. Esse termo aqui eu não preciso mais me preocupar, por enquanto, né? A temperatura dimensional no centro é o C1, cosseno de 1, e a menos o zeta1 ao quadrado, vezes o Fourier, que é 0,325. Fazendo a conta, eu chego em temperatura dimensional no centro, é este número aqui. E aí eu uso a definição de temperatura dimensional, né? Lembrem lá do começo das aulas, dessa aula, em alguns vídeos posteriores, anteriores, melhor dizendo, que esta daqui é a definição de temperatura dimensional. Temperatura menos temperatura do fluido, T0 menos temperatura do fluido. E aí eu isolo a temperatura, se eu quiser, para calcular aqui, né? Temperatura real no centro é a temperatura do fluido mais temperatura dimensional vezes essa diferença aqui, 800 menos 300, vezes o Ttil mais 300, eu chego a 648 Kelvin, tá? Então tá aí a resposta do problema, né? A gente tinha 800 Kelvin inicialmente na placa inteira, né? Jogo na água a 300 Kelvin, o centro da placa depois de 30 segundos está a 648 Kelvin. Tudo bem? A resposta do exercício está aí. Mas, vamos supor que eu queira calcular a temperatura na superfície nesse mesmo instante. Ou seja, para o mesmo Fourier, né? No mesmo instante, mesmo Fourier. Na superfície, o x-til é 1, né? Mais ou menos 1 de cada lado, né? 1 de um lado, menos 1 de outro. Quando eu coloco nesta expressão aqui, né? Ó, todos os dados novamente, a única diferença é que vai ter um cosseno de 1,3777. Né? A conta dos outros termos já está feito aqui. Ó. O 1,2534 vezes essa exponencial já está feita. Então eu posso pegar esse 0,764, multiplicar por cosseno de 1,37777. O que vai me dar isso daqui para a temperatura dimensional. E aí eu calculo novamente a temperatura real na superfície agora como 365 Kelvin. Tá? Então o fluido está a 300 Kelvin, longe da placa, né? A temperatura da superfície da placa está 365 Kelvin e o centro, nesse mesmo instante, depois de 30 segundos, né? O centro a 648. Sendo que inicialmente a placa estava a 800 Kelvin. Uma dica aí é que tem que ter cuidado para calcular cosseno, tá? O argumento aqui tem que estar em radianos, tá? Então tem que colocar a sua calculadora no modo radianos, tá? Senão vai dar um número sem significado. Muito cuidado com isso, pessoal, tá bom? Esse então foi o exercício 34 e uma aplicação, né, do método de Heusler, né, da aproximação de Heusler, tá? Na sequência a gente vai ver outras geometrias, tá bom? Então até daqui a pouco, valeu!